Olá, como você está? Espero que bem, seja muito bem-vindo aqui no canal, que o Senhor te abençoe. E hoje nós iremos fazer ponteiras para lápis com biscuit. A primeira coisa que iremos precisar é dessa mangueira de silicone, mais conhecida como mangueira de nível, e você encontra ela em lojas que vendem material de construção. Você só precisa encaixar no lápis e fazer o recorte do tamanho que você acha necessário. O meu tem 3 centímetros, mas pode ser até 5, dependendo do modelo que você vai fazer. A outra coisa que iremos precisar é de massa de biscuit. Eu vou começar tingindo todas as cores que eu vou utilizar. É bem mais rápido se você fizer desse jeito. Você tinge todas, coloca nos saquinhos. E para tingir eu utilizo tinta de tecido. Vou colocando a tinta na massa e vou mexendo desse jeito que eu estou mostrando, até a tinta ela sumir por completo e deixar a massa bem homogênea. É muito importante que você coloque essa massinha em um saquinho para não ressecar, ela resseca muito rápido. O primeiro modelo que iremos fazer é o modelo moranguinho. Vamos precisar de massa de biscuit tingida na cor vermelha e vamos começar logo posicionando a nossa massinha de biscuit em cima do pedacinho da mangueira que já recortamos. Aí você vai modelando até parecer o mais próximo possível do modelo de morango. Esse é um dos modelos mais fáceis de fazer para você que é iniciante. Você vai conseguir com certeza. Uma observação importante sobre tingimento dessa massa é que se você for utilizar a massa branca para fazer qualquer modelo que seja, você vai precisar pintar essa massa também, porque a massa branca, depois que seca, ela não fica branca, ela fica meio transparente, uma cor sem graça, então você vai precisar tingir a massa branca com tinta branca. Ainda falando sobre cor, cores escuras, vermelho, preto, azul marinho e roxo, são cores que precisam de descanso, então você tinge e deixa descansar um pouco, que vai ficar mais escuro. Outra observação importante é que você consegue colar essa massa enquanto estiver mole com água. Depois que ela estiver um pouco mais ressecada, você consegue colar com cola branca. E depois que ela endurecer totalmente, você consegue colar ela com cola tudo. Para fazer o acabamento do moranguinho, nós iremos precisar de um pouquinho de massa verde. Vamos subir um pouquinho como se fosse o talinho do morango. E depois vamos fazer recortes com a tesoura para simular as folhas. Aqui é questão de jeito. Com carinho você vai amassando até ficar do jeitinho que você quer. Se você observar, eu não precisei de molde nenhum, de nenhum objeto específico para fazer esse modelo do moranguinho. Existem vários modelos na modelagem que você não precisa de molde. E são bem fáceis de fazer e que de iniciante a profissional consegue fazer sem problema nenhum. Se der errado, não ficou do jeitinho que você quer, não tem problema, você amassa a massa novamente. Se ela tiver ressecada um pouco, você pode molhar ela um pouquinho, algumas gotinhas de água e vai abrindo novamente, vai amolecer a massa novamente e você consegue fazer a modelagem sem problema. E para colar, o processo é bem simples, você passa um pouco de água com o pincel, lembrando que a água ela serve quando a massa está mole, ela ainda está úmida. Depois que ela vai ressecando, ela vai perdendo esse efeito de cola. A não ser que você cole um pedacinho mole em cima do biscuit duro, aí ainda assim funciona, você pode utilizar água para isso. Depois que você fez a modelagem do moranguinho, você vai vir com um palitinho, pode ser de dente, de churrasco, e furar. Para você ver que eu utilizo coisas que eu tenho em casa e provavelmente você também tem, eu estou fazendo a marcação com aqueles plásticos para plastificação de documento, depois que ele está duro, tá? Mas se você não tiver, não tem problema. Você pode usar um cartão de crédito, você pode usar um palito de dente, é só para fazer a marcação. E ele ficou desse jeito, muito mimoso. Agora vamos esperar secar e vamos para o próximo modelo. E para fazer o próximo modelo, o princípio é o mesmo. Você coloca o caninho no lápis para já ficar firme e você já saber como é que vai fazer. Faz uma bolinha com a massa que você quer. Eu vou utilizar massa vermelha porque eu vou fazer uma maçã. Eu quero simular uma maçã do amor, quero que ela fique bem linda. Então eu vou fazer a modelagem com essa massinha. Eu percebi que a minha massa estava ressecando, então eu peguei um pouquinho de água
com o dedo mesmo, passei e fui alisando. Essa técnica é muito boa para você salvar a massinha de rachaduras, furos, amassões. O que aconteceu de errado na massinha? Você pode ter pressionado com força e ter marcado. Utiliza um pouquinho de água e você consegue alisar. Você não vai conseguir salvar a massinha se a marcação for muito profunda. Aí você vai ter que desfazer e fazer novamente. Mas se for só uma rachadurinha, um ressecamento, você consegue tirar com um pouquinho de água e alisando com carinho. E para fazer o acabamento também não tem mistério. Você vai pegar um pouquinho de massa verde, fazer o talinho com outro pedacinho bem menor. Você vai fazer a folha e depois você vem com um palito, régua, cartão de crédito ou até mesmo o bico de uma tesoura para fazer a marcação. E me diz aí se você gosta de vídeos como esse, onde você mesmo faz as suas coisas, seja para vender ou para uso pessoal. Se você é daqueles que ama artesanato, ama coisas feitas especialmente para você, então já se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Já deixa seu like e comenta aqui embaixo qual dos modelos você mais gostou. Você vai precisar deixar essas peças secando por algumas horas para depois movimentar, passar o verniz, essas coisas, e para secar totalmente até 2 dias. Esse modelo é aquele xodozinho, é a cauda de sereia. Ele também é bem simples de fazer. Você vai enrolar a massa no formato de uma coxinha comprida. Depois, com a tesoura, você vai fazer um recorte no bico menor. No bico maiorzinho é como se fosse perto do quadril da sereia. Então você abre e vai modelando desse jeito. O processo de produção dessa cauda é bem simples. Depois você pega o nosso cano, coloca um pouco de cola tudo e enfia onde vai ficar posicionada a sua cauda, e depois você vai modelando novamente para tirar alguma imperfeição, para ajustar, para deixar ela bem charmosa. Uma observação é que você pode utilizar a cola tudo se você não se sentir segura. Utilizando apenas a massinha e o cano, não desgruda. Já te adianto que a massa e o cano não desgruda. Se você seguir esse passo a passo, você vai passar anos com essa ponteira. Mas se você não se sentir segura, pode utilizar a cola tudo. Lembrando que colocou um pingo, se você precisar retirar, vai desmanchar completamente, porque não tem como tirar a cola tudo da massa de biscuit e deixar a peça inteira. Depois que você fez a modelagem, você vai precisar fazer o acabamento. E para fazer isso, você pode utilizar um palito de churrasco, por ele ser mais grosso, para deixar o acabamento mais bonitinho. Então você marca como se estivesse marcando uma folha, só pressiona como se fosse um carimbo. E depois aperta, faz uma pinça no final para deixar a cauda bem delicada. Se vê que precisa fazer um ajuste aqui e ali, modelar mais um pouco, esse é o momento. Você tem que fazer isso antes da peça secar. E agora nós iremos fazer as escamas da sereia. E para fazer isso eu vou utilizar um pedacinho de cano bem pequenininho. Esse caninho ele veio no pincel para proteger as cerdas. Então eu retirei e fui fazendo a marcação. Você pode utilizar um canudo, caso você não tenha esse caninho desse tamanho. Você pode utilizar um canudo, um palitinho de pirulito. Você pode facilmente substituir esse objeto por outro objeto e vai chegar no resultado parecido com o meu. Uma observação sobre as escamas é que você faz uma linha completa e depois na linha superior você vai intercalando. Você não coloca uma sobre a outra. Você vai intercalando nos espaços para deixar ele com movimento, essa cauda parecendo mesmo a cauda de uma sereia. E para secar é muito importante que você deixe assim, em pé, em um potinho, para não tirar a marcação se ele ficar em cima de alguma superfície. Agora é só esperar secar. Agora nós iremos fazer outro modelo, que é o modelo brigadeiro. Ele é muito charmosinho e eu confesso que é um dos preferidos das crianças. Primeiro você vai pegar um pedacinho de massa, fazer uma bolinha e depois achatar um pouco. Marca, depois você retira da marcação, coloca um pouco de cola e posiciona novamente onde estava. Com cuidado, porque nesse processo você pode deformar.
Depois, com carinho, amassa mais um pouco até parecer uma forminha de brigadeiro. Depois que você fez a forminha, nós iremos fazer a bolinha. E para fazer a bolinha não tem mistério, você faz a bolinha da cor que você quiser. Você pode utilizar as massas que sobraram para reaproveitar e fazer a bolinha do brigadeiro. Para colar, você utiliza um pouco de água, posiciona e vai ajustando. Eu vi que a minha bolinha ficou muito grande. Depois eu retirei um pedacinho. Eu não retirei a bolinha do lugar, eu só fiz um recorte e tirei um pouquinho de massa. Depois fui alisando para ficar no formato redondinho. Não ficou lisinho, não ficou perfeito. Porém, como vai o granulado em cima, então isso não interfere em nada. O brigadeiro, como eu já disse, é uma ótima opção para você reaproveitar as massinhas antes que elas ressequem, porque mesmo guardada no saquinho, depois de algum tempo, ela endurece. E para fazer os granulados eu faço assim: abro várias tirinhas bem fininhas, deixo secar por alguns minutos, uns 40, 50 minutos. Depois que ela já deu uma ressecadinha, endureceu um pouco, eu recorto e deixo secar por mais algum tempo. E ele fica assim, parecendo granulado de verdade. Depois você molha por completo a bolinha do brigadeiro e vai colocando o granulado. Se nesse processo de você colocar o granulado você viu que não está grudando, coloca mais um pouco de água, passa o pincelzinho e ela vai voltar a grudar novamente. Olha só que belezura, fica muito charmosinho. Agora é só esperar secar também em pé para não amassar. Agora vamos fazer outro modelo bem parecido com o anterior, só que é um cupcake. E o princípio é o mesmo, você vai pegar um pouquinho de massa e abrir no formato de uma forminha, marcar, colar, e nesse daqui nós iremos fazer tracinhos na forminha. Eu fiz no outro, só que eu esqueci de falar. Então você vai fazer tracinhos na forminha para ficar assim, parecendo uma forminha de verdade. E para fazer a cobertura do cupcake você pode utilizar a cor que você quiser. Eu vou utilizar a massa amarela e rosa para fazer como se fosse um chantilly colorido. Abri duas tirinhas, depois juntei desse jeito com um pouco de água. Se você quiser, você não precisa fazer assim. Você pode fazer as duas tirinhas, não tem problema nenhum. Eu preferi fazer desse jeito. Depois que a gente fez a tirinha, nós iremos posicionar sobre a forminha. E para fazer isso não tem mistério, coloco um pouco de água e eu vou enrolando desse jeito porque eu quero que as duas cores apareçam. Então eu vou vendo, toda vez que eu for posicionando, eu vou mexendo para ir aparecendo o amarelo e o rosa, o amarelo e o rosa. Com o outro lado do pincel você vai abrindo desse jeito a parte interior para ele ficar bem firme. Não precisa colocar massinha, por mais que esteja oco, ele não vai se desmanchar. Depois que essa massa endurece, ela fica muito firme, muito dura, não tem perigo. Então você vai fazendo esse espiral até acabar a massinha. E que tal se arriscar no biscuit? Tenho certeza que você vai amar. A princípio pode ser um pouco difícil, mas vai por mim, você consegue. Nunca esqueça que quem te criou capaz para alcançar qualquer objetivo da sua vida. É só você querer e se empenhar. Porque quase tudo na vida requer força de vontade e constância. Tenho certeza que com isso você vai chegar onde você quiser. Agora eu vou te ensinar a impermeabilizar essa peça para durar muito mais. Aqui eu tenho dois produtos. O transparente é a goma laca. Ele é um verniz com brilho. Então você escolhe qual é o seu objetivo e escolhe o produto que você vai utilizar. Por exemplo, no moranguinho e na maçã, eu vou utilizar a goma laca, principalmente na maçã, porque eu quero que tenha aquele brilho de maçã do amor. Já nas outras peças, eu quero que fique o tom da peça original, peça sem brilho. Eu digo sem brilho do produto, né, que eu vou colocar glitter, mas eu quero sem brilho do produto. Então eu aplico o verniz fosco. Para fazer a aplicação, o processo é o mesmo, você coloca um pouco em um potinho e vai aplicando com o pincel. No caso da goma laca, quanto mais brilhoso você quiser, mais camadas você vai ter que aplicar.
Já no fosco, na primeira camada, já é o suficiente. Outra observação sobre esses vernizes é que os pincéis não vão prestar mais para outro fim a não ser esse. E toda vez que você for utilizar esses produtos, você vai precisar amolecer esses pincéis no álcool. E se você quiser uma peça com brilho, com glitter, o que você faz? Você faz a aplicação de um desses produtos e depois é só colocar o glitter em cima da peça com esse produto ainda mole. E ele também serve como uma colinha, então ele vai grudar o glitter e ainda vai dar uma segurança para sua peça durar ainda mais. De todas as peças, o brigadeiro é o que gasta mais produto, porque você tem que colocar entre todos os espaços. Se você não quiser, você não precisa utilizar. Esses produtos eles servem exclusivamente para que a peça dure mais. Pode ter contato com água, pode ter contato com várias coisas que a peça não vai estragar. Os preços deles são variados. O fosco é mais barato que a goma laca, pelo menos onde eu compro. E na cereia eu apliquei o verniz fosco e depois por cima coloquei esmalte brilhante para deixar a cauda da sereia bem chamativa. E olha só como ficou uma peça mais linda que a outra. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal e de ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que eu trago aqui. Deixa seu like e não esquece de comentar qual das peças você gostou mais. Eu fiz o mesmo modelo com outras cores e esse é o resultado. Muito obrigada por assistir até aqui e nunca se esqueças o quanto precioso você é para Cristo. Fica com Deus e até o próximo vídeo.